Essa elite dominante que vem escravizando todo o nosso mundo, vem nos escravizando há milhares de anos, eles sempre utilizam as mesmas fórmulas. E essas fórmulas sempre dão certo. Eles no máximo dão uma aperfeiçoada em uma, dão uma aperfeiçoada em outra, mas no frigir dos ovos eles utilizam as mesmas velhas fórmulas de sempre. E elas sempre dão certo. Porque o povo, o gado, não se preocupa em ver os detalhes. Ele apenas quer viver o seu dia. Ele não se preocupa em olhar no modo geral. E uma dessas armas mais eficazes e poderosas que a elite usa contra o povo, que o sistema usa contra o povo, é a política de dividir para conquistar. Uma estratégia militar, né, foi utilizada por Júlio César, ela foi utilizada por Napoleão e por outros grandes estrategistas militares da humanidade. E se você perceber, você vai ver que a humanidade sempre foi colocada nessa posição de divisão. Ela sempre foi colocada no conflito. Eles sempre procuraram cada vez mais dividir os seres humanos em grupos, dividir para poder fazer eles brigarem entre si e os verdadeiros causadores dessa briga lucrar com a destruição de ambos os lados, porque é uma forma muito eficaz e muito poderosa de você derrotar um inimigo muito forte, um inimigo que você não conseguiria derrotar facilmente. Você divide aquele inimigo e faz ele ter várias brigas internas, que ele vai ficar enfraquecido e você vai apenas conquistando sem o menor problema, porque você não vai enfrentar um inimigo unido, um inimigo junto, coeso, sabe? Você vai enfrentar várias pequenas facções que estão brigando entre si e também tem que se defender de você. No fim das contas, você vai conseguir conquistar essa vitória em cima desse inimigo. E é isso que o sistema, é isso que essa elite dominante, essa cabala negra vem fazendo conosco. Eles vêm sempre nos colocando em posição de confronto. Eles sempre jogam nós contra nós mesmos. Eles sempre querem dividir o ser humano em grupos. Nós temos que entender isso. Nós não somos grupos, nós somos uma raça. Nós somos seres humanos. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Eles sempre vão tentar nos dividir para nos enfraquecer. Percebam só, minha religião é melhor do que a sua. Ou seja, fazem divisão de religião, fazem divisão entre etnias. Eles promovem a divisão entre brancos e negros, divisão entre héteros e homossexuais, fomentam e dão força para essa divisão entre mulheres e homens, né? Essa briga entre homens e mulheres de uma forma nociva. Eles fazem esse confronto entre muçulmanos e judeus, judeus e muçulmanos, cristão contra muçulmano, branco contra negro, né, como eu já falei, briga entre religiões. Veja ao longo da história, dê uma estudada rápida, você vai ver que sempre grupos brigando entre si e tinham terceiros lucrando sempre com o conflito deles. Primeira Guerra Mundial foi um grande confronto de interesses. Segunda Guerra Mundial também, tudo girou em torno de interesses e vários grupos lucrando com isso. E agora eles têm essa prática aperfeiçoada com a destruição da família, né? Querendo dentro da família mesmo criar essa disputa, tentando acabar com o núcleo familiar de todas as formas possíveis. Então nós temos que perceber que essa é uma arma muito poderosa que o sistema usa contra todos nós enquanto sociedade. Eles não têm força nenhuma para enfrentar uma sociedade unida. Eles não têm força nenhuma para enfrentar um povo junto, um povo, sabe, com sentimento de unidade. Eles sempre vão procurar dividir esse povo de várias formas possíveis, até no mundo dos esportes.
briga entre torcidas. Eles querem isso, eles querem promover essa disputa. É por isso que essa ideia de competitividade é implantada desde cedo nas crianças nas escolas, por isso, para sempre mostrar para elas, ensinar para elas desde pequena, para formatar a mente delas que eu sou melhor do que você, eu tenho que ganhar de você, custa o que custar, eu tenho que vencer em cima de você. Não tem problema nenhum de, dentro de uma sociedade, dentro do planeta, existirem ideias diferentes, religiões diferentes, conceitos, visões diferentes. O problema é quando eu acho que a minha ideia, que a minha visão, que a minha religião, que a minha nacionalidade, que a cor da minha pele, que seja, que a minha opinião é superior à sua e você é inferior porque você não tem a minha opinião. Esse é o grande problema. E é aí que eles agem, de jogar um grupo contra o outro. Indiretamente eles vão jogando todo mundo contra todo mundo. E no fim das contas, nós vamos nos destruir em guerras idiotas, em conflitos idiotas, em brigas partidárias idiotas. Não existe direita e esquerda. Não existe grupos rivais na política. Existe apenas uma cabeça pensante que controla os dois braços, direita e esquerda. Não existe essa briga de fato. Pode ser que até dentro do mundo da política, por exemplo, eles acham que estão brigando. Mas quem está lá dentro há mais tempo, quem conhece de fato o mundo da política, sabe que não é verdade. Existe uma cabeça coordenando tudo. Mas eles querem manter o povo assim, brigando, caindo no tapa na rua. Bolsominion batendo em petralha. Você é ladrão, você é fascista, e por aí vai. Gay xingando hétero, hétero querendo bater em homossexual. Esse caos todo, minha religião é melhor do que a sua, superioridade branca, não, o negro é melhor, não, a mulher é melhor do que o homem é abaixo das mulheres. Vejam isso. Olhem lá fora. Veja como a sociedade está dividida em milhares de pequenos grupos que brigam entre si. E quem de fato é nosso inimigo, olha para a nossa cara e ri. E controla todos esses grupos e lucra com a nossa, com o nosso medo, porque uma sociedade dividida é uma sociedade com medo, uma sociedade que não consegue pensar em unidade. E com medo nós somos controlados por esses políticos corruptos, por essas políticas horrorosas, por pessoas que querem apenas pensar em lucrar. É por isso que eles querem tanto controlar o povo. E nós deixamos isso acontecer porque nós caímos nessa armadilha. Então vamos tentar observar, faça um exercício de observação e veja no seu dia a dia quantos grupos vocês vão ver que brigam entre si. E se você pesquisar um pouquinho, você vai ver que existem pessoas acima disso lucrando e coordenando toda essa briga. Dividir para conquistar. Lembre-se disso, essa é uma tática que eles usam sempre e infelizmente sempre dá certo. Conhecimento liberta.